Uma investigação que apura suspeitas de um esquema de espionagem ilegal. Uma investigação que mira uma agência acusada de abrigar um núcleo paralelo para monitorar autoridades e adversários de Jair Bolsonaro durante seu governo. Uma investigação que agora chega a Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, já apontado no passado como chefe do Gabinete do Ódio. Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio virou um dos alvos de uma nova operação que apura suspeitas de espionagem ilegal na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que durou de 2019 a 2022. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados na casa do Carlos, na Barra da Tijuca, no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio e também numa casa da família em Angra dos Reis, onde o vereador estava com o pai e os irmãos até a manhã dessa segunda. Assessores do parlamentar do Republicanos também viraram alvos da ação da PF. No gabinete no Rio, os agentes levaram um notebook, computadores e documentos. Segundo a Polícia Federal, as medidas cumpridas nessa segunda têm como objetivo avançar no núcleo político da chamada ABIN paralela. A suspeita é que Carlos tenha sido um dos destinatários de informações produzidas ilegalmente pelo órgão no governo do pai. Notícias de bastidores mostram que o vereador teria virado alvo da operação depois de a polícia ter encontrado evidências do seu envolvimento durante buscas em imóveis do ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. O hoje deputado federal foi alvo de uma outra operação na quinta-feira passada, na qual 7 policiais da ABIN também foram afastados do cargo. Essas ações são um desdobramento da Operação Última Milha, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2023. Os agentes investigam o uso na ABIN de um software de espionagem chamado First Mile. A ferramenta teria sido usada no governo Bolsonaro para monitorar, sem justificativa nem autorização legal, a geolocalização de autoridades. A investigação cita como possíveis alvos o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Moraes, que é relator de inquéritos que cercam o bolsonarismo e também dos inquéritos sobre a ABIN paralela. Foi ele que autorizou as ações da PF na semana passada e nessa segunda-feira. Milhares de pessoas, entre elas políticos, advogados, juízes e jornalistas, teriam sido alvos de monitoramento do chamado Centro de Inteligência Nacional, segundo a PF. Esse órgão, hoje extinto, foi criado por Bolsonaro numa reestruturação da ABIN em 2020. Para os investigadores, em vez de cumprir com a sua função original de enfrentar ameaças à segurança do Estado brasileiro, o órgão teria virado uma estrutura paralela que produzia, abre aspas, informações para uso político e midiático, para obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações, fecha aspas. Os investigadores também levantaram a suspeita de que a cúpula atual da ABIN teria tentado atrapalhar a apuração. Até o meio da tarde dessa segunda-feira, o Carlos Bolsonaro não havia comentado a operação da PF nos seus endereços. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, ele e o pai estavam em Angra dos Reis quando receberam a notícia da operação, e a casa da família estava vazia quando a PF chegou ao local para fazer as buscas e apreensões durante a manhã. O senador Flávio Bolsonaro, primogênito do ex-presidente, falou ao jornal O Globo e chamou a operação de cinematográfica e de um exemplo de pescaria ilegal. Já o Eduardo Bolsonaro escreveu nas redes sociais que o mandado de busca e apreensão era genérico e a ação da PF foi ilegal e imoral. Bolsonaro, o pai, disse à coluna da Mônica Bergamo que a intenção da operação dessa segunda é de esculachar com ele e sua família e que não vão conseguir envolvê-lo em qualquer crime. Ele disse, abre aspas, que estão jogando rede, pescando em piscina. Não tem peixe, fecha aspas.
Carlos Bolsonaro é o segundo filho do ex-presidente. Conhecido como 02, ele é vereador do Rio desde 2001 e está no 6º mandato consecutivo na Câmara Municipal da capital fluminense. Ele teve papel central na campanha do pai à presidência em 2018, por ter coordenado as estratégias de comunicação do então candidato nas redes sociais. Investigações apontam o vereador como chefe do chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura paralela montada no governo Bolsonaro para atacar instituições e adversários do ex-presidente nas redes sociais. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, disse numa delação premiada à Polícia Federal em 2023 que 3 assessores presidenciais usavam uma sala no Palácio do Planalto para produzir conteúdos que o então presidente difundia nas redes sociais. Esse núcleo teria uma relação de subordinação com Carlos, que ditava o que devia ser produzido. Na minha eleição, o meu marqueteiro não ganhou milhões de dólares fora do Brasil. O meu marqueteiro é um simples vereador, Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. É o Tércio Arnoldi aqui, que trabalha comigo, é o Matheus. São pessoas que são perseguidas o tempo todo, como se tivesse inventado um gabinete do ódio. Não tem do que nos acusar. É um gabinete da liberdade, da seriedade. E eu vou botar hoje uma placa lá, Gabinete João 832. Ali nasce a verdade, que nós tanto precisamos e não podemos viver sem ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse aí que você ouviu é o ex-presidente Bolsonaro falando em 2021 sobre as suspeitas da existência de um gabinete do ódio no seu governo. Além de Carlos, ele citou no áudio pelos primeiros nomes os assessores Tércio Arnaud Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz, que são os 3 assessores apontados como integrantes do gabinete. Todos eles, inclusive o filho do ex-presidente, negam as acusações de terem participado de um esquema para espalhar desinformação. A atuação do suposto Gabinete do Ódio é investigada no inquérito das milícias digitais, relatado por Alexandre de Moraes no Supremo. Num relatório enviado à Corte em 2022, a Polícia Federal afirmou que a organização utilizava a estrutura do Planalto para atacar de forma anônima antagonistas políticos de Bolsonaro, ministros do Supremo, integrantes do próprio governo e dissidentes. Esses ataques ocorreriam em alto volume e por múltiplos canais, de forma rápida, contínua e repetitiva, sem compromisso com a verdade. Em 2020, durante uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro, o Gustavo Bebiano, fez uma conexão entre Carlos, o Gabinete do Ódio e uma suposta ABIN paralela. De acordo com ele, que havia deixado o governo em 2019 e morreu no ano seguinte, a criação de um núcleo alternativo à ABIN seria um desejo do filho do então presidente, que não confiava na agência. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Como você ouviu, o Bebiano citou no áudio 2 nomes, o do general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual a ABIN era subordinada, e o do general Santos Cruz, então ministro da Secretaria de Governo. Segundo ele, Bolsonaro teria sido aconselhado a não pôr esse possível plano do filho em prática. Mais tarde, em 2020, no entanto, o então presidente disse numa reunião ministerial que tinha um sistema de inteligência particular, embora sem mencionar a ABIN. Bolsonaro fez uma live no domingo com os filhos Flávio, Carlos e Eduardo, na qual negou a existência da ABIN paralela. Os 3 estavam na casa de praia do ex-presidente em Angra dos Reis. Bolsonaro relativizou a fala dele de 2020, quando ele disse que tinha um sistema de inteligência particular, e falou que fazia referência a contatos feitos com autoridades para entender situações que aconteciam no país. Em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência
da BIM, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Uma vez eu fui no Centro de Inteligência do Exército, CIE, o pessoal fez uma demonstração, eu falei, pô, e daí? Não chega nada para mim, pô, só fico com vocês aqui. Agora, quando eu falei da minha inteligência paralela, quem é a minha inteligência paralela? Está um problema, está pegando fogo lá no Amazonas. Eu ligo para o Coronel Menezes, né? Menezes, como é que está aí essa questão de fogo aí? Porque a imprensa não está divulgando. Então, o cara fala para mim. Tá? Ou ligo lá para Rondônia, lá, o Crisóstomo. Tá? Ou Mato Grosso do Sul, o gordinho lá de Dourados. Ô, gordinho, o que está acontecendo aí? Está tendo invasão de terra, como é que estão os índios agindo? Essa é a minha inteligência. Carlos não é o único filho do ex-presidente que aparece nas investigações da PF sobre a BIM paralela. Os agentes apuram indícios de que, sob o comando de Alexandre Ramagem, a agência teria fornecido informações sobre investigações em andamento para Jair Renan e Flávio Bolsonaro. Na época, Jair Renan estava na mira de uma apuração envolvendo suspeitas de tráfico de influência no governo. A ABIN teria tentado atrapalhar as investigações para evitar riscos à imagem do então presidente. O caso foi arquivado em agosto de 2022. Já Flávio Bolsonaro era investigado no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando a ABIN teria atuado para coletar informações contra auditores da Receita Federal, na tentativa de apontar irregularidades no órgão. Em 2021, todas as decisões tomadas pela Justiça do Rio nas investigações das rachadinhas foram anuladas. Bolsonaro defendeu Ramagem na live de domingo. Ele disse que o ex-diretor-geral da BIM, que hoje também é deputado federal pelo PL e principal aposta do partido para disputar a Prefeitura do Rio, é um cara fantástico. Ramagem nega as acusações sobre a BIM paralela, dizendo que nunca teve acesso às senhas do software espião e que no governo exonerou o diretor responsável por essas informações. Postagens de Bolsonaro nas redes sociais nos últimos dias levantam a suspeita de que o ex-presidente e sua família sabiam sobre as operações da PF que miram a ABIN paralela. Em mensagem no Telegram, no dia 21, ele afirmou, entre aspas, que as próximas semanas serão decisivas e que vivemos momentos difíceis. A mesma mensagem foi replicada em outras plataformas, como o antigo Twitter, no dia 24, véspera da operação que fez buscas nos endereços de Ramagem. Investigadores da PF suspeitam que Carlos e os demais Bolsonaro também sabiam da operação dessa segunda. O advogado da família, Fábio Weingarten, afirmou que eles tinham saído às 5 horas da manhã para pescar, mas a informação levantada pelos agentes é que eles deixaram a casa por volta das 6h30, quando a notícia sobre a operação já seria conhecida, para tentar dificultar o cumprimento do mandado. Foi só por volta de meio-dia que a PF executou a busca, apreendendo o celular de Carlos. Pelo menos 10 países anunciaram até esse domingo que interromperam o financiamento para a agência da ONU, que é o principal serviço de ajuda humanitária a palestinos na faixa de Gaza. A medida ocorre depois de Israel ter dito que alguns funcionários da agência estariam envolvidos nos ataques do Hamas contra o país em 7 de outubro de 2023. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o tema aqui no Nexo. Marcelo, como surgiram essas acusações? Essas acusações foram levantadas pela inteligência israelense em um dossiê entregue aos Estados Unidos na sexta-feira. O documento contém acusações contra 12 funcionários da Agência da ONU para Refugiados Palestinos que, segundo os israelenses, tiveram relação com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, seja ajudando a organizar ou dando suporte nos dias seguintes. O dossiê, ao qual o New York Times e o Wall Street Journal tiveram acesso, diz que 10 desses funcionários são ligados ao Hamas e um à Jihad Islâmica. Esses funcionários são professores, balconistas, assistentes sociais e almoxerifes. Ainda na sexta-feira, assim que soube das acusações, a agência da ONU afirmou que demitiu 9 dos 12 funcionários. 2 deles haviam morrido antes da divulgação do dossiê. A situação de um deles não ficou clara e a organização está realizando uma investigação interna. Como você disse, diversos países suspenderam o financiamento à agência até o fim das investigações, entre eles os Estados Unidos, que são o principal financiador, mas também Canadá, Austrália, Japão, Reino Unido e Alemanha. E, Marcelo, qual o impacto da suspensão do financiamento para quem mora na faixa de Gaza?
A Agência da ONU para Refugiados da Palestina foi estabelecida em 1949, após a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ela é subordinada diretamente à Assembleia Geral da ONU e basicamente oferece ajuda humanitária a cerca de 6 milhões de palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, mas também em campos de refugiados na Jordânia, na Síria e no Líbano. Porém, 2 milhões deles vivem na faixa de Gaza, que teve a situação humanitária deteriorada drasticamente desde o início do conflito entre Israel e Hamas. Os hospitais colapsaram no enclave palestino, 85% da população está deslocada internamente, 70% dos edifícios foram danificados ou destruídos e quase toda a população enfrenta fome extrema. Não há emprego, alimentação ou eletricidade no território. E é a agência que fornece medicamentos, água, comida aos palestinos e também abrigo para a população em suas escolas e clínicas de saúde. O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. Do cerco aos filhos de Bolsonaro na apuração sobre a BIM paralela, a suspensão de financiamento da agência da ONU em Gaza, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Mariana Vick, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!